Meus queridos, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, a mais importante das celebrações cristãs. A ceia do Senhor é a segunda ordenança de Cristo à igreja, conhecida teologicamente como Eucaristia. Eucaristia não é um nome católico, é um nome teológico, que inclusive está na Bíblia. Quando a Bíblia diz que ele tomou o pão e deu graças, aquela palavra deu graças no grego é Eucaristia, ações de graças. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a ceia do Senhor. A gente lê esse texto todos os meses na ceia. Mas hoje nós vamos fazer a exposição desses versículos. Então abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A minha versão, Vitor, é a versão King James. Você pode colocar aí na tela para quem, porventura, se alguém não trouxe Bíblia, que está errado, mas está perdoado por hoje, acompanha na tela, né? Eu fui do tempo que os crentes não deixavam de levar duas coisas para o culto: a Bíblia e o lenço. A Bíblia, porque a gente estudar a palavra de Deus, o lenço que todo mundo ia chorar. Eu cheguei numa cidade, procurei um lenço para comprar em todo canto, não encontrei. Eu disse, nessa cidade não tem crente que chora, não tem lenço. Fui com todos os olhos, não tinha lenço. Eu digo, o povo não chora nessa cidade. Foi lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comedes este pão e bebedes deste cálice, proclamais ou anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado, ou será réu, ou será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência ou sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, ou come e bebe juízo para si. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos ou disciplinados, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia do Senhor, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos reunis, para que quando vos reunis, isso não seja para a vossa própria condenação. Ponto, vamos ficar aqui, porque as demais coisas Paulo ia falar quando ele chegasse pessoalmente na igreja de Corinto. Como ele não, eu não sei, foi as demais coisas que ele falou. Então falaremos sobre as coisas que ele falou a partir do versículo 23. Nós estamos aqui em um texto célebre, muito lido, às vezes mal interpretado e pouco pregado. Eu mesmo talvez seja a primeira vez que vou pregar dentro desse capítulo, nunca ouvi uma mensagem dentro desse capítulo. Conheço esse versículo de cor, porque desde menino eu escuto todo mês. O pastor lendo, a igreja lendo. Nós vamos tratar então hoje sobre a ceia do Senhor. Querido, a igreja de Corinto
foi fundada por Paulo. Paulo passou dois anos em Corinto, lançou uma base em Corinto, fundou a igreja de Corinto, uma cidade portuária, populosa, idólatra e imoral. Corintianizar quer dizer corromper ou prostituir. Em Corinto existia o templo de Afrodite, a deusa do amor, e as suas prostitutas cultuais. Então era uma igreja que tinha uma influência de espíritos de prostituição e de idolatria muito terrível, né? E lá existia o templo de Poseidon, deuses e tantos deuses. E foi uma igreja que deu trabalho a Paulo. Cidade grande, Paulo fundou a igreja de Corinto. Era uma igreja muito, muito espirituosa. Paulo disse que não faltava nenhum dom. Eles fluíam em línguas a ponto de exceder, de formar uma bagunça na hora do culto, porque não sabiam equilibrar os dons. E a igreja de Corinto deu muito trabalho a Paulo. Era uma igreja facciosa, existiam 4 partidos lá em Corinto, que Paulo teve um trabalho, uns que diziam que era de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, e outros diziam, não, somos de Cristo. O problema de imoralidade era tamanho que eles estavam tolerando dentro da igreja um indivíduo que estava tendo relações sexuais ou com a mãe ou com a madrasta. O texto não deixa muito claro. A contenda era terrível, que os irmãos de Corinto estavam levando irmãos para tribunais públicos para disputarem. Heresias permeavam a igreja de Corinto a ponto de ter gente lá que estava se batizando pelos mortos, enquanto que negava a ressurreição de Cristo. Dentre esses problemas, os irmãos de Corinto não estavam entendendo o significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem base na festa da Páscoa, foi no último jantar de Páscoa que Cristo estabeleceu a ceia, e ela tornou-se algo tão significativo e emblemático na vida da igreja cristã, na igreja primitiva, que ela tornou-se uma festa. Era chamada as festas agapais. Se você for em Judas 12, você vai ver Judas dizendo que tinha alguns indivíduos que estavam se infiltrando nas festas do amor, festa de fraternidade, festa de amor. Por que era chamada? Porque quando eles iam celebrar a ceia do Senhor, e eles não faziam uma vez por mês, eles faziam frequentemente, eles faziam uma confraternização. Então todos os irmãos da comunidade se reuniam e cada um levava um jantar, levava a sua comida, levava a sua bebida, e eles faziam aquela festa de confraternização. O propósito era um abençoar o outro, repartir com o outro, ajudar fraternalmente ao outro, e no final então eles celebravam a ceia do Senhor em memória de Cristo. Isso já eles herdavam do judaísmo, porque todo judeu, ao ler a Bíblia, ele sempre comiam juntos ao ler. Existe até um rabino que dizia, não existe estudo da Torá sem refeição, e não existe refeição sem estudo da Torá. Você vai ver, por exemplo, em Atos 2:42, que a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão. Esse partir do pão era a ceia, que envolvia comunhão, que quer dizer confraternização. Mas os irmãos de Corinto não estavam entendendo, ou estavam não procurando entender. Eles estavam banalizando a ceia como estavam banalizando tudo, de modo que na hora da ceia, uns estavam brigando com os outros. A Bíblia diz que eles estavam contendendo. Alguns ricos ficavam separados e comiam até vomitar, enquanto desprezavam os pobres, e tinha negro que estava se embriagando na hora da ceia. E Paulo estava dizendo, isso que vocês estão celebrando não é ceia do Senhor. O culto de vocês é um culto que está sendo mal e não bem. É um culto que está adoecendo. Paulo vai dizer aqui exatamente no versículo 17, quando vocês se reúnem é para mal e não para bem. Depois ele vai dizer no verso 18 que havia divisões entre eles, os pobres eram desprezados, alguns praticavam glutonaria e outros se embriagavam. E aí que Paulo começa a ensinar os irmãos o significado profundo da ceia do Senhor. E no versículo 23, Paulo vai começar a dissecar os irmãos de Corinto sobre a ceia, e nós vamos para o primeiro tópico da mensagem, respondendo uma pergunta, fazendo a pergunta e deixando a Bíblia responder: o que é a ceia do Senhor?
Note, eles estavam pensando que a ceia do Senhor era baderna, que a ceia do Senhor era embriaguez, que a ceia do Senhor era comer. Eles não estavam entendendo o que estava por trás da ceia. Então Paulo vai responder o que é a ceia, e ele vai dizer, em primeiro lugar, que a ceia do Senhor é uma dádiva. Ponto de número 1. Diga comigo, a ceia do Senhor é uma dádiva. Veja no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebeu do Senhor como um presente a revelação da ceia, porque Paulo não estava sentado na mesa quando Jesus instituiu a ceia com os 12. Então ele recebe um direcionamento, iluminação. Na verdade, não é nem iluminação, aqui é uma revelação mesmo, especial. E ele vai explicar com detalhes o que nem Cristo explicou sobre a ceia. E ele vai dizer, eu recebi do Senhor. E a palavra recebi aqui, para dádiva ou presente, a palavra grega é paralambano, que quer dizer receber para se comprometer ativamente. Paulo está dizendo, eu recebi um presente e me comprometerei ativamente com esse presente. Você precisa entender que a ceia não é comer pão e beber vinho, nem vir mecanicamente ao culto todas as os meses, mas é ser grato. Por isso que a palavra é Eucaristia, ação de graça, é ser grato a Deus, porque Ele te deu um presente espiritual, chamado ceia do Senhor. Deus é um Deus que gosta de presentear, irmãos. Por isso Ele nos deu o presente, a salvação que você tem é um presente. Você não fez nada, você não sacrificou, você não derramou gota de sangue, você não foi para o Getsemane, você não recebeu 400 cortes no corpo, você não venceu a morte, nem ressuscitou. Ele fez tudo. E a Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça, cáris, presente, dom imerecido, eu fui salvo. A salvação é um presente. A filiação a Deus é um presente. Você é filho de Deus, não é porque você é bonitinho, bonzinho. Ninguém aqui é bonzinho, todo mundo aqui é ruinzinho, feiozinho pelo pecado. Mas Deus é bom. E a Bíblia diz que os que receberam a Jesus, João 1:12, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é dádiva, é presente. Você ser filho de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus no teu coração. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar a promessa do Pai, o presente para os filhos, e a vida eterna é um presente. Jesus disse em João 10:28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu dou a eles a vida eterna. Agora, você tem um presente chamado salvação, você tem um presente chamado vida eterna, você tem um presente chamado filiação a Deus, você tem um presente chamado Espírito Santo. A pergunta é a seguinte, vocês têm valorizado esses presentes? Porque às vezes não custou nada para mim, então eu não valorizo muito. Mas não custou para você, mas quem te deu um presente, te deu porque te considera, te deu porque lembrou de você, te deu porque te ama, te deu, mas custou para ele. Então tudo isso é presente. A ceia é um presente. Pergunta para o seu irmão, você está valorizando esse presente? Eu recebi do Senhor. Paralambano, recebi para me comprometer ativamente. E porque você perde culto de ceia por qualquer coisa? Ah, não vou não. Cresceu o cabelo aqui do nariz, não encontrei tesoura para cortar, não vou para o culto da ceia não. Avisa para o pastor que eu recebo, mas nasceu um calo no meu pé, eu não vou não. Ah, avisa para o pastor que amanheceu o tempo querendo chover, então eu não vou. Você não está valorizando o presente que ele te deu com amor e com carinho. Uma dádiva que Paulo diz, eu recebi para me comprometer com essa dádiva e ser ativo com essa dádiva. Vocês sabiam que tem católicos que são mais gratos e mais sensatos do que alguns crentes? Sim, porque o católico entende, e eu vou explicar isso hoje, que o corpo, o pão e o vinho são transubstanciados, transformados no corpo e no sangue de Cristo. E aí, se ele perder uma missa, e na igreja católica, a Eucaristia é todo domingo, e não estão errados, a gente podia fazer isso, né? Também, né? Não está errado se fazer.
Se ele perder uma missa por qualquer motivo, se não estiver doente, tem algum motivo mandado, ele tem que ir para o padre se confessar, porque é um pecado perder uma missa, qualquer pecado mortal, porque é como se ele estivesse negligenciando o corpo e o sangue de Cristo. Parece que o católico entendeu que foi uma dádiva, mas tem crentes que estão procurando desculpa para faltar o culto de ceia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entenda que é um presente. Eu recebi, eu entreguei. Agora abra os braços assim e diga: Senhor, obrigado, eu recebi, eu vou segurar e vou ser ativo e me comprometer com esse presente. Em segundo lugar, a ceia é um ato profético. Veja, no versículo 23, Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. No verso 24, ele, logo após haver dado graça, porque é um ato de ação de graça também, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Diga: em memória de mim. Em memória de mim. A palavra memória no grego, anamnesis, lembrar a memória de Deus. A ceia é um memorial que faz a memória de Deus ser ativada para o sacrifício do seu filho, e é um ato simbólico que tem implicações ou repercussões no mundo espiritual. Vir para a ceia não é comer pão e beber vinho, não, irmão. Vir para a ceia e participar da ceia é retratar para os anjos, para os demônios, para Satanás, para o próprio Deus, para o céu, que um dia o sangue de Jesus foi derramado e o corpo dele foi partido por nós. É um memorial que está na memória de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando o cordeiro da Páscoa foi sacrificado, eles comeram o pão sem fermento e colocaram o sangue nas vigas e nas ombreiras da porta. E a Bíblia diz que Deus diz: quando eu vi o sangue, eu passo por cima e não há morte na casa dos egípcios. Porque aquele sangue despertava a memória de Deus e era um ato profético. Lá, para o povo de Israel, era sangue do cordeiro na bacia, era no passado de sangue. O pão era pão sem fermento. Mas para Deus, estava apontando para uma aliança que Deus tinha feito com o povo, para um sacrifício que estava vivo no mundo espiritual. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as pastoras orarem aqui, uma pelo pão, que hoje elas que vão ministrar a ceia para você, que essa igreja tem pastora, não só tem pastor, né? Diz que elas que vão fazer a ação da ceia. Quando elas orarem pelo pão e pelo vinho, aqui nesse mundo físico, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, não é transubstanciado. Jesus disse: faça em memória de mim. Ele não disse, quando ele disse é o meu corpo, depois ele disse em memória, porque Jesus está lá fisicamente. Agora você imagina, Jesus: Pedro, disse é o meu corpo. Aí Pedro dá uma dentada e diz: ai, pô, devo aqui. João, isso é meu sangue. E João toma, saindo sangue. Não, em memória. Agora, essa memória é para despertar a lembrança dos discípulos e para despertar no texto grego a memória do próprio Deus. Então, continua sendo pão depois que ora, continua sendo vinho depois que ora, continua. Mas no mundo espiritual, o que Deus vai ver, o que os anjos vai ver, o que Satanás vai ver, não é mais pão e não é mais vinho, é o corpo de Cristo e o sangue de Jesus Cristo, que vai falar na dimensão espiritual. É um ato profético, irmãos, porque oração não é só palavra, gestos são orações. E o mundo espiritual reconhece os atos espirituais. Eu estava conversando ontem com uma irmã que trabalhava com um indivíduo que estava se iniciando para ser pai de santo. E ele estava dizendo rituais. Antes da consagração, não podia comer fruta de determinada cor, não podia vestir roupa de determinada cor, tinha que dormir com a pessoa abaixo dele. Por que isso? Enviando mensagem para o mundo espiritual, e o mundo espiritual responde. Então o mundo das trevas faz atos proféticos também. Por isso que Paulo diz que o ídolo não é nada. Paulo diz que o ídolo não é nada, é uma imagem.
Mas existe alguém que responde no lugar do ídolo. Paulo diz que ele sacrifica é a demônios que eles sacrificam. Então, se o mundo das trevas faz atos espirituais, gestos que correspondem no mundo espiritual, o mundo de Deus trabalha assim. Por isso que Deus disse a Eliseu, Eliseu disse ao rei: você joga a flecha 7 vezes. Ele jogou 3 vezes. Aí Eliseu disse: não, rapaz, essa flecha era para matar o teu inimigo, você vencer a guerra. Se você tivesse vencido 7 vezes, você tinha terminado. Só foi 3 vezes, não vai conseguir vencer não. Por quê? Aqui no mundo físico era flecha, no mundo espiritual era movimento de anjos, irmãos. Então, quando Paulo diz: faça em memória de mim, entenda o significado espiritual. É representação do corpo, é representação do sangue de Cristo, irmãos. Por isso que um dia eu estava expulsando um demônio, eu e a pastora Gracita, demônio brabo, principado. O cara virou os olhos, ficou branco, o rapaz lá, possessa de Jezabel. 2 horas de ministração, o demônio não saía. Aí a pastora teve uma direção, pegou o vinho. Quando derramou o vinho, o demônio, aí disse: agora eu não quero mais ele. A gente estava vendo vinho, mas aquele demônio, aquele principado estava vendo o sangue de Jesus. Então a ceia é um ato profético. Paulo disse: façam isso em memória de mim. Por isso, para participar da ceia, você tem que ter visão espiritual, você tem que ter paladar espiritual, você tem que ter coração espiritual e você tem que ter apetite espiritual, porque a ceia é um alimento espiritual. Irmão, se o camarada come o despacho e ele faz pacto com o diabo, e o demônio entrou nele porque ele comeu o despacho, porque é espiritual. É comida, é só comida, mas tem uma implicação no mundo espiritual. Assim, no mundo de Deus, a ceia é um alimento espiritual. Por isso, quem come por fé pode ser curado, pode ser abençoado, pode entrar no nível de comunhão maior, pode receber bênção de Deus. Por isso é um perigo também, e eu vou já entrar aqui, participar de maneira irreverente, de maneira indigna. Então a ceia é uma dádiva, a ceia é um ato profético. Mas em terceiro lugar, a ceia é uma aliança, irmãos. Veja o que diz a Bíblia, no versículo 25. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isso toda vez que bebedes em memória de mim. A nova aliança. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é um Deus de compromisso. É um Deus de pactos. Ser crente é estar em uma aliança com Cristo, em um compromisso que não pode ser dissolúvel. O que é uma aliança, pastor? Eu tenho na minha mão aqui, ó. Levanta a mão aí, minha filha. Uma aliança. Eu tenho um compromisso com essa mulher. Eu não posso olhar para outra mulher. Eu não posso andar sozinho com outra mulher. Eu não posso dizer que outra mulher é bonita, porque se eu fizer isso, eu estou querendo quebrar a aliança com ela. Entendeu? Nós temos um compromisso que se chama aliança. Por isso, nós somos um. A minha casa é a casa dela, o meu carro é o carro dela. O meu cartão eu nem tenho, é o dela. Ela quem usa. Nós estamos comprometidos pelo laço da aliança, meu irmão. Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança, do compromisso, do pacto. A palavra aqui é diatique, o grego quer dizer testamento, associação, pacto, porque Deus é um Deus de aliança. A palavra aliança no hebraico, brit, quer dizer cortar com fluido de sangue, fluir para fora e entregar a vida. Aliança é entregar a vida. Jesus entregou a vida por você. Eu pergunto, você entregou a vida por ele? Jesus entregou tudo por você. O que você tem feito por ele? Você tem entregado sua vida por ele? Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Adão, aliança adâmica. Adão quebrou a aliança, eles vão fazer outra, ele fez aliança edêmica. Aí quebrar de novo, eu vou fazer outra, fez aliança noética com Noé, vou quebrar e fiz aliança abraâmica com Abraão, aí quebrar, vou fazer aliança
mosaica com Moisés, e a Bíblia diz que no Monte Sinai, ele pegou o sangue do novilho, jogou assim, disse: o sangue da aliança, do pacto que eu faço com vocês, eu estou entregando a minha vida para vocês, entreguem a vida para mim, eu estou selando o pacto com sangue derramado, e diz que ele salpicou o livro e disse: esse é o livro da aliança. Mas o povo vai quebrando a aliança, porque o povo não quer compromisso, irmãos, o povo quer oba-oba, o povo quer as bênçãos de Deus, quer as benesses de Deus, e não quer compromisso com Deus. Mas saiba você, ser cristão é ter pacto com Ele, é ter aliança no dedo, é ser casado, não é mais as minhas coisas, são as coisas dele, não são mais dois, é um só, não tem esse negócio de minha privacidade, de minhas prioridades, é eu e ele, é aliança. Quando Jesus foi falar de aliança, ele falou para os discípulos, disse: é o seguinte, vocês querem me seguir? Querem, então é o seguinte, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Aí você escuta isso aí e pensa assim: Jesus quer que a gente seja canibais, comer a carne? Não, a gente com a mentalidade ocidental não entende, o judeu entendia. Jesus está dizendo: comer a carne e beber o sangue é o seguinte, ter pacto e aliança comigo, a minha vida misturada com a sua e a sua vida misturada com a minha. Porque todo judeu, quando ia fazer uma aliança, eles comiam pão e vinho, e quando ele bebia o vinho, ele está dizendo: agora minha vida está entrando na sua vida está entrando na minha. Quando ele comia o pão, dizendo: nossas vidas se misturaram, as minhas dívidas são tuas dívidas são minhas, meus compromissos são os teus compromissos. Mas o povo quer as bênçãos da mão de Deus, mas não quer compromisso com Ele. A ceia é para lembrar a você que Ele tem um compromisso com você. Ele fez a parte dele, Ele se sacrificou, Ele morreu, Ele derramou sangue. Você tem que dar a vida para Ele também. Aplauda Jesus. Pastor, eu não sei porque as coisas estão dando errado na minha vida, estão andando para trás. O cabo lá, ímpio, ele prospera, ele é abençoado. O ímpio não tem aliança com Deus. Então ele já está lá, o diabo diz: eu vou empurrar ele aqui, porque ele está pensando que está tudo bem, não vai se importar de Deus. Mas você tem aliança, quando você quebra a aliança, Deus bloqueia. 2 Samuel 21. O povo chegou para Davi: Davi, rapaz, 3 anos de fome, o que é que está acontecendo? Não chove. Aí Davi disse: vou orar a Deus. Aí Deus disse: é a aliança que eles quebraram. Se lembra, Davi, de Josué? Quando os gibeonitas vieram lá enganando eles, mas fizeram um pacto que ia guardar esse povo, quebrar a aliança bloqueada. Irmãos, se você é crente, você tem aliança, cuidado para não quebrar o teu compromisso com Deus. Quando você quebra a aliança, o céu se fecha e chuva não desce. Mas essa noite eu vim aqui para dizer a você: os céus se abrirão, porque nós estamos em aliança. Ele fez a parte dele na aliança e nós faremos a nossa. Amém? A ceia é uma aliança. Interessante que Paulo disse: essa é a nova aliança, kainós, uma aliança inédita, irmãos. Porque as alianças do passado, todas elas, eram um bezerro morto, o sangue sendo derramado. Era um cordeiro morto, o sangue sendo derramado. Era uma aliança antiga, mas agora é uma nova aliança, porque não é mais o sangue de um bezerro, nem de um cordeiro e nem de um carneiro. É o sangue de Deus em Cristo que foi derramado. Ceia é lembrar que nós estamos em aliança. Agora, em quarto lugar, queridos, a ceia é uma tríplice proclamação. Veja no verso 26. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Uma tríplice proclamação, uma declaração. Catageno, a palavra grega para proclamar, quer dizer tornar conhecida. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou proclamando no mundo dos homens, no mundo espiritual, no mundo de Deus e no mundo do diabo. 3 coisas importantes. Primeira delas, Cristo morreu, é uma proclamação que nos remete ao passado. Tomar a ceia é proclamar que a cruz continua sendo o centro do Evangelho.
Não existe. Você que pô, não, mas eu assisti a televisão, o Evangelho da Prosperidade. Você pode assistir, mas ele não existe, não está na Bíblia. Eu não encontrei o Evangelho da Prosperidade na Bíblia. Ah, mas o Evangelho dos Milagres, eu não encontrei os Evangelhos dos Milagres na Bíblia. Não, mas o Evangelho do Êxodo, não existe esses Evangelhos de Êxodo, esses pragmatismos, não existe isso. Eu encontrei um Evangelho, é o Evangelho da cruz. Cristo disse, não vou pregar nada, eu nem quero saber de nada. Eu quero saber de uma coisa no meio de vocês, povo de Corinto. Cristo e Ele crucificado. Agora na cruz tem um rio de bênção, na cruz tem um rio de prosperidade, na cruz tem um rio de milagre. Faça isso em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor. Nós estamos aqui para dizer que a cruz ainda é a mensagem central do Evangelho. A essência do Evangelho é a cruz. A essência da cruz é o sacrifício, a essência do sacrifício é a redenção, a essência da redenção é a graça, a essência da graça é Cristo e Cristo crucificado. Não estamos aqui para nos gloriar em nada, mas como disse Paulo, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é ceiar. É levantar a cruz, mais uma vez. É dizer que Ele morreu. É dizer que o seu sangue ainda é eficaz. É dizer que o seu sangue ainda purifica pecados. O seu sangue ainda quebra a maldição do pecado. Eu preciso me apaixonar pela cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não é uma história do passado. A cruz ainda está viva no mundo espiritual. Ela ainda atrai pecadores, ainda liberta homens e mulheres depravados pelo pecado. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é o significado da ceia, queridos. A proclamação. Anunciai a morte do Senhor, mas não é a morte de um Senhor morto. O Senhor morto está lá em Pedro Velho, dentro de um caixão de vidro. E quando você entra lá, diz: aqui está o Senhor morto. Não é anunciar o Senhor morto, porque Paulo disse anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E se Ele vem, é porque morreu, mas está vivo. A ceia é uma proclamação de que Cristo vive. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não estamos aqui celebrando a um defunto. Não, senhores. Não, senhora. Ainda que se levante argumentos, 4 grandes argumentos filosóficos contra a ressurreição. Ele teve um desmaio na cruz. Teve um desmaio na cruz. Aí passou 3 dias enfaixado. Depois se levantou, removeu uma pedra que 16 homens não removia e apareceu aos discípulos. Que história de desmaio na cruz?
Não, os discípulos tiveram uma alucinação, ele não estava vivo. Eu nunca vi falar que um grupo de 500 pessoas tivesse uma única alucinação. Você vai no hospício, você chega lá, tem um que é Madonna, outro é Napoleão Bonaparte, tem uns até que é Jesus Cristo, mas ninguém tem uma alucinação só. As mulheres foram no sepulcro errado, mas só existia um sepulcro quando ele foi sepultado. Não adianta os céticos e nem os incrédulos. O túmulo de Maomé está lá, os restos mortais dele está lá. O túmulo de Allan Kardec, os restos mortais estão lá. O túmulo de Buda, os restos mortais estão lá. Mas esse pastor foi a Jerusalém em 2011 e entrou no túmulo de Jesus e não encontrei os restos mortais dele lá, mas eu encontrei uma placa em inglês dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo. É por isso que nós estamos celebrando a ceia, irmãos. Jesus ressuscitou. Paulo disse: se ele não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se ele ressuscitou, não precisa a gente evangelizar. Para que a gente está aqui todo domingo? Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos... É uma lenda, é uma história. Não, ele ressuscitou, ele tocou a minha vida. Eu estou sentindo a presença dele. Ele me transformou. Eu já vi ele fazer milagres. Ele encheu meu coração de paz e de alegria. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Quem crê no Cristo vivo, aplauda, glorifica e exalta. A ceia é uma proclamação de que ele retornará. Ele retornará. Fazer isso, veja o que diz o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Deixa eu te dar uma notícia: ele está vindo, os sinais já comprovam. A apostasia mundial, a crise mundial, a imoralidade sem pressa, a afronta a Deus. Agora nas Olimpíadas afrontaram a Deus. Colocaram lá um bocado de animais, eu acho que tem até algum jumento lá, né? No meio daqueles animais. Profanando a ceia, a mesa do Senhor. Em cima da ceia, o Deus do vinho, Baco lá na ceia, a cabeça de touro. O diabo sabe que os dias dele estão contados, então ele está enraivecido. Há uma aglomeração de principados e potestades, a iniquidade se avassala, o amor de muitos está esfriando, o interesse pelas coisas espirituais foi embora. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que isso ia acontecer. Ele está vindo, ele voltará. Nós estamos aqui para celebrar a ceia, anunciar a sua morte até que ele volte. Ele vai voltar secretamente daqui a pouco, no momento, no abrir e piscar de olho, quando o último toque do chofar acontecer, essa igreja será arrancada em corpo glorioso a encontrar com ele nos ares. Ele voltará pessoalmente, assim como ele foi, ele voltará, mas ele voltará triunfantemente. Lá vai ele entrando em Jerusalém, no jumentinho. Então, é o filho de Maria, é o carpinteiro de Nazaré, não vale nada. Era profecia. Pobre e salvador entrando no jumentinho, é verdade. Ele vem em humildade, em desprezo, coroa de espinho, morte de cruz, desprezo, não havia formosura nele. Mas João disse que vai voltar, e João disse: eu vi, eu já estou vendo, eu vejo os céus abertos. Você está vendo, João, um jumentinho? Não, eu estou vendo um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muito de diadema, seu rosto brilha como o sol, e na sua coxa, sobre o seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará. Quem está esperando? Quem está aguardando? Ele vai dar final a essa bagunça que está aí, viu? Não pense que essa bagunça, essa desmoralização, essa falta de vergonha na cara, essa blasfêmia contra Deus, essa baderna aí, ele vai dar fim, ele virá para julgar, e o seu julgamento será com justiça. Senhores juízes do mundo, que condenam o inocente e absolvem o culpado, vocês estarão prestes
a prestar contas com o juiz de toda a terra. E nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, porque Cristo voltará. É uma tríplice proclamação. Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Agora, no segundo tópico, nós vamos ver a ceia e a mesa do Senhor. Ainda dentro desse texto, a ceia e a mesa do Senhor, porque Paulo vai conectar a ceia com a mesa do Senhor. Em 1 Coríntios 10 e 21, Paulo vai dizer: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não poder participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque alguns coríntios iam para a ceia, mas no janeiro da festa do deus Baco, ou do fevereiro, da deusa Diana ou Afrodite, eles estavam lá, flertando, né? Porque tem gente que não sabe o que é ainda, né? Você conhece a história, que eu ia passando em frente à igreja católica, muito todo respeito aos católicos, católicos são católicos, evangélicos são evangélicos. Eu ia para casa da minha sogra, que trabalhava na prefeitura nessa época ainda, e estava com fome, fui comer uma frutazinha lá. 11 horas eu comi a frutazinha lá, e quando eu ia passando, vi um camarada aqui dessa igreja. E quando ele passou na frente da igreja, ele fez assim, e quando olhou para mim, disse: pode ser, pastor? Eu digo: pode ser, meu irmão. Tem alguns coríntios que estavam assim. Aí Paulo está dizendo: existe a mesa do Senhor, uma mesa de entendimento, de pureza. Aí ele vai dizer, por que ele usa a mesa do Senhor? Porque foi na mesa que Jesus estabeleceu a ceia. O texto diz: sentado na mesa, ele pegou o pão e o cálice. E mesa fala de quê, pastor? Mesa fala de interação, comunhão e relacionamento. Você não coloca qualquer pessoa na sua mesa. Tem que ter uma abertura para você ir na mesa, né? Eu, toda semana, vou sentar na mesa de Meirinha com Gorete, né? Com cuidado para o terno continuar fechado, né? Mas porque nós criamos um laço. Ela não coloca, não vai, não é todo mundo aqui da igreja que vai eu agora, porque criamos um laço. Então, mesa fala desse laço de comunhão, de intimidade. E Paulo vai chamar a ceia da mesa do Senhor. Ou inclusive, irmãos, a mesa é um objeto tão importante que o diabo está lutando contra a mesa. Sabia disso? Existe um ambiente espiritual na mesa. A Bíblia diz que os filhos crescem como planta de oliveira ao redor da mesa, em cima na frente do videogame, na Netflix, nas redes sociais. Ele não cresce como planta de oliveira, ele será um espinheiro seco. Eu criei uma frase que a pastora Cris me pediu, eu criei: filhos que crescem ao redor da mesa serão como planta de oliveira, produzirão azeite, que é alimento, remédio, azeite produz remédio, e alegria para os seus pais. Fora da mesa serão espinheiros secos, que não produzirão nada a não ser feridas para a alma dos pais. Mas o diabo está investindo na mesa. Hoje ninguém come mais na mesa, não existe mais culto doméstico ao redor da mesa. As mesas estão abandonadas, e o filho que não cresce ao redor da mesa, certamente existe um amiguinho para oferecer outra coisa a ele, porque não há, na mesa se ensina disciplina. Mas não é sobre esse assunto que eu quero falar, já estou entrando em outro assunto. Mas o texto diz que é a mesa, há um segredo na mesa, a mesa do Senhor. E essa mesa, ela tem algumas características. Ponto de número 1, essa mesa do Senhor é uma mesa de autoexame. Veja no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou examine-se cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo: você não pode sentar na mesa do Senhor, participar da ceia de qualquer maneira. Você precisa fazer um autoexame. Dogmazo é a palavra para examine-se, palavra grega, que quer dizer escrutinar, reconhecer como genuíno após um exame, aprovar ou considerar digno. Então a mesa do Senhor é uma mesa introspectiva. Você tem que mergulhar para dentro de você e fazer um autoexame. Vou examinar minha mente, meus pensamentos, vou examinar meus lábios, meus ouvidos, meus olhos, minhas mãos, meu coração.
Porque Paulo diz: você não pode sentar na mesa do Senhor, na mesa dos demônios. Você não, o que é isso, sentar na mesa do Senhor, na mesa dos demônios? Depois Paulo vai dizer: você não pode provocar ciúmes a Deus. Sentar na mesa do Senhor, na mesa dos demônios, é sentar na mesa do Senhor com o coração dividido. Então Paulo vai dizer: examine-se a si mesmo. É uma mesa de autoexame. A apóstola Valnice diz assim: a ceia não é para as almas mortas, mas para os vivos. O negligente, o ignorante, o intencionalmente mau, o justo aos seus próprios olhos, não estão mais aptos a irem à mesa do Senhor do que um cadáver está apto a sentar na mesa de um rei. Então, tem gente que na hora da ceia fica examinando os outros. Ih, irmão, ali não tomou a ceia. Aquele irmão não veio, é culto de ceia. Mas Paulo está dizendo: examine você. Lembre-se que na última ceia, quando Jesus disse: um de você vai me trair, eles não ficaram dizendo: é Judas, é Pedro, é Tiago. Eles disseram: porventura sou eu, Senhor. Eles fizeram uma introspecção, um autoexame. Você tem se examinado? Você tem procurado examinar a sua vida? O que é que você tem visto? O que você tem ouvido? O que é que você tem pensado? O que é que você tem falado? Autoexame. Porque muitas vezes, quando eu não me examino, eu me sinto muito bom. Mas quando eu me examino, eu começo a ver: rapaz, aqui. O exame detecta, né? Você está com um problema de saúde, você não sabe. Você faz um check-up, aí o cara: rapaz, o problema é isso aqui, tal, tal. O exame vai detectar. Então, fazer um autoexame. Em segundo lugar, a mesa do Senhor é uma mesa de comunhão, irmãos. Veja, em 1 Coríntios 10 e 16, Paulo disse: na verdade, o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. A palavra comunhão no grego é koinonia, quer dizer comunidade, associação, participação conjunta, convivência e intimidade. É por isso que a ceia é chamada comunhão também. Então a mesa do Senhor é uma mesa de comunhão. Isso quer dizer, queridos, que quando eu sento na mesa do Senhor, eu tenho que olhar em três direções. Primeiro, eu tenho que olhar para Cristo. Eu estou em comunhão com Jesus? A minha vida reflete a vida de Cristo? Eu estou sentindo a presença dEle? Mas eu tenho que olhar para dentro de mim: eu estou em comunhão comigo mesmo? Eu estou bem comigo? Porque tem gente que não tem comunhão com Deus e está em conflito terrível com Ele próprio. Em segundo lugar, eu estou em comunhão com meus irmãos? Então, preste atenção. Veja, olhe para a sua Bíblia, coloca aí, Vitor, para o pessoal acompanhar. 1 Coríntios 10 e verso 21. Preste bem atenção, eu comecei falando isso. O que aconteceu na igreja, que estava acontecendo na igreja de Corinto. 21. Porque quando comeis, cada um come antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Dessa maneira, enquanto um tem fome, o outro se embriaga. Então entenda que na mesa da comunhão de Corinto, os irmãos estavam tentando ter comunhão com Deus enquanto estavam desprezando os outros. O rico estava lá com o peru da Chester, sei lá de que é, dele, estava lá. Tinha um que trazia aqueles tamborzão de vinho e comia, e outro se embriagava, e o irmãozinho lá pobre, desprezado. Então, meu irmão, quando você vem para a ceia, eu venho olhar para Jesus. Você olhou do lado para ver como está a situação do teu irmão? Você notou que ele não veio para o culto? Você tem comunhão com seu irmão? Comunhão é liga, irmão. Comunhão é o purê de batata, é todo mundo junto e misturado. Quem se importa com Deus tem que se importar com seu irmão. Ninguém ama a Deus se não amar o irmão. Ninguém tem comunhão com Deus se não tiver comunhão com o irmão. Sabe o que foi que Paulo disse? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Não é com Deus, não, primeiro é uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é uma mesa
de comunhão. Terceiro lugar, a mesa do Senhor, irmãos, é uma mesa de julgamento. Veja o versículo 31 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar nós mesmos, não seríamos condenados. É uma mesa de julgamento. De quê? Eu julgar o meu irmão? Eu julgar os outros? É um auto-julgamento. Paulo diz, faça um autoexame e confronte a você, irmãos. Porque pastor Renato, tem muita gente que é muito bom para botar o dedo na cara de pastor Renato e confrontar. Eu confronto o pecado de Renato. Vamos confrontar o nosso próprio pecado. Você já se confrontou? Tem gente que se acha muito bom. Eu sou muito humilde, eu sou muito bom. Faça um confronto a você mesmo, irmãos. Muitas vezes nós somos muito duros com os outros, mas conosco somos muito flexíveis. Um dia eu estava sentado no púlpito e o pastor disciplinando o irmão, e eu triste pela situação do irmão, e o cara do meu lado vibrando, e o pastor estava batendo no pecado do irmão, porque ele sabia do pecado, e ele no púlpito desabafando, e ele, eu disse, se fosse com tu isso aí, tu estava desse jeito, vibrando desse jeito, aí fechou a cara para mim. E Natan chegou para Davi, eu tenho uma história para te contar. Natan, profeta, pois não, tem um cafezinho, um bolinho de queijo, veio lá de São Luciano, um bolinho de queijo lá, que Meirinha fez. Não quero bolinho de queijo não, quero só contar uma história para você. Que história? Olha, tinha um cara ricão lá na cidade, que ele tinha muitas ovelhas e gado, o cara era rico. E tinha lá um rapaz pobrezinho, que ele tinha uma ovelhinha, cordeirinha, ele criava como se fosse a filha dele, guardava no regaço dele, era como se fosse a filha. Aí chegou um viajante lá, aí o rico teve uma ideia, disse aí, pega a cordeira daquele camarada lá que só tem, faz um churrasco, a gente mata aqui e dá para o viajante. E aí, Davi, qual é o seu julgamento? Aí Davi ficou bravo, bateu na mesa, aí disse, o homem merece morrer, duro para um homem. Aí Natan disse, o homem é você, rapaz. Deus te deu tudo, eu te dei tudo, Davi. Você foi tomar a mulher de Urim, mandou matar. O homem é você. Aí o Davi que está dizendo, mata, diz, roupa de saco, chega. E aí, jejum e oração. Muito duro com os outros, flexível conosco. Vamos mudar? Vamos ser flexível com os outros? E duro conosco? Porque tem gente que fica torcendo para o pastor disciplinar, né? E aí, se o pastor disciplinar discretamente, não for uma coisa que escandalize, aí não, tem que disciplinar. Não, vamos, e se fosse tu que fosse para disciplina, menininho, hein? Hein, bonitinho? Hein, lindinho? A mesa do Senhor é uma mesa de julgamento. Paulo diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados, irmãos. Se a gente fosse mais duro com a gente não era condenado não, porque a gente ia andar mais na linha. É porque para a gente quer sempre um jeitinho brasileiro, né? Para os outros, dureza. A igreja de Laodiceia não se autoavaliou, não se julgou. Ela se sentia assim, eu sou rica, abastada e não tenho falta de nada. Aí Jesus disse, coitada de Laodiceia, tu és cega, miserável, pobre e nu. Sardes, nós somos a igreja avivada, a igreja viva. Jesus disse, vocês têm cara de vivo, vocês estão mortos. Sabe por quê, irmãos? Paulo diz que quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós estamos dando lugar à disciplina de Deus, no versículo 32. Ó. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos. E a palavra corrigida aqui é a palavra paideor, que quer dizer educados, irmãos. Irmãos, Deus quer nos educar. E às vezes ele nos educa deixando uma lutazinha vir, porque ele está desobedecendo, ele pega o cipózinho dele, é uma guerrazinha, é um problemazinho, é uma crisezinha financeira. O que é isso? É Deus educando você, colocando você no prumo. Às vezes Deus usa até um irmãozinho chatinho, para pisar no teu calinho, para dar uma beliscadinha em você, porque ele quer ensinar você a amadurecer, a amar, a crescer na fé. A mesa do Senhor é uma mesa de julgamento. Mas em quarto lugar, eu vou correr porque o tempo já foi embora. Quarto lugar, a mesa do Senhor é uma mesa de discernimento, irmãos. Verso 29. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si ou condenação para si. A mesa do Senhor é uma mesa de discernimento.
Discernimento, a palavra é diacrino, separar, fazer uma distinção, discriminar, preferir. A versão King James vai dizer, no verso 29, vai chamar consciência. A mesa do Senhor é uma mesa de autoconsciência. Não vá para a ceia sem se autoavaliar, e nem vá para a ceia sem ter discernimento do que você está fazendo. E o que é esse discernimento aqui? Discernimento do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, pastor? Em primeiro lugar, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. O corpo dele. Isso é o meu corpo. Está falando do corpo físico. Discernir o corpo de Cristo é valorizar o que ele fez por mim na cruz. Olhe para o seu irmão, balance ele para ele não dormir, que o discurso está muito longo e pesado, e diga, valorize a cruz, irmãos. Valorize a cruz. Irmão, toda vez que eu peco voluntariamente, eu estou crucificando Jesus de novo. Toda vez que eu dou lugar à carne, ao pecado, eu estou desvalorizando a cruz de Cristo. Eu venho para a ceia em pecado, sem discernir que o corpo dele experimentou 400 cortes por você, ficou todo inchado, deformado. Agora o corpo de Cristo não é só o corpo físico de Cristo. O corpo de Cristo é o corpo espiritual, que é a igreja. Paulo disse que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, que devemos ter cuidado uns dos outros. Então olhe para o seu irmão e diga, valoriza a igreja, meu irmão. Discernir o corpo de Cristo é valorizar a igreja, irmãos. Tem gente que parece, pastor, que a coisa mais... O culto é uma tortura. Ele valoriza o jogo de futebol dele, ele vibra, ele pula. É uma coisa... Mas a igreja, ele está sentando na mesa do Senhor, sem discernir o corpo de Cristo, sem dar o devido valor à igreja. Eu volto a dizer, a igreja é mais importante do que qualquer outra programação. Tem programação tal, a minha prioridade é a igreja. Existe igreja, graças a Deus, que em Segec não é assim não, mas que estão abandonadas, porque as pessoas não aprenderam a valorizar. Não valoriza a pregação, não valoriza os ministros da igreja, não valoriza as ordenanças da igreja. No dia de ceia, o cara vai tomar água de coco e não discerne o corpo de Cristo. Em quinto lugar, deixa eu botar o relógio aqui para alguns se animarem. Em quinto lugar, não discernir o corpo de Cristo é participar da ceia indignamente. Verso 27. Por esse motivo, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente. Tem um pastor famoso por aí que diz, não, indignamente é não valorizando, você pode... Eu vou mostrar, inclusive eu fiz aqui no curso de teologia, eu botei ele, submeti ele ao método OICA, que a pessoa pode participar de qualquer maneira. E tem igrejas aí que dá ceia para todo mundo. Deixa eu dizer a você o que é indignamente aqui. Na exegese literal do texto, a palavra indignamente aqui, no grego, anacasius, quer dizer irreverentemente, sem conhecer o valor. Indignamente quer dizer isso. Participar sem conhecer o valor. Então, primeiro, participar indignamente é não reconhecer a minha indignidade. A primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que eu não sou digno, eu não mereço. Eu não estou aqui por causa da minha bondade. Eu tenho que ser o João Batista. Eu não sou digno de levar as sandálias de Jesus. Eu tenho que ser o centurião. Eu não sou digno de que tu entre na minha casa. Então eu não posso me sentir já tão pronto, tão bom. Segundo lugar, não ser leviano com o ato, irmãos. Versos 21 e 24 vai mostrar que eles estavam sendo levianos. Uns estavam se embriagando, outros estavam comendo demais, outro estava desprezando o irmão, outro estava fazendo bagunça na hora do culto. Então não ache que a ceia é só comer pão e beber vinho, né? Como o pastor Daniel conta a história. Ele era novo convertido, ia passando na rua, a irmã disse, Daniel, vai para a igreja não, ô Goiás. Que era culto de ceia. Tem gente que desvaloriza a ceia, perde a ceia por qualquer motivo. Quando eu era novo convertido, se perdia tudo, menos um culto de ceia. Era assim ou não era, pastor? Voltei. Chovia canivete, mas não se perdia o culto, porque o povo sabia o valor que a ceia
Tem, não seja leviano. Igrejas que não dão valor à ceia. Eu participei de uma festa que eu fiquei morto de constrangido e disse para minha esposa, pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma festa regada à bebida e à música do mundo. E alguém dando a ceia a pessoas que não eram convertidas ao Evangelho. Eu digo, meu Deus, ele não tem noção do que está fazendo. Não seja leviano, não banalize, não idolatre e nem banalize, porque tem gente que também idolatra, irmãos. A ceia é como se fosse o corpo literal de Cristo. Não, é um memorial. Não idolatra. Outro dia tinha um pastor na televisão com um pão desse tamanho, dizendo, olha, terminar aqui, depois de terminar aqui, esse pão aqui tem que ser cavado e enterrado, como que fosse o corpo de Cristo. Aí o outro foi rebater e disse, homem, estou dando dificuldade para encontrar diácono para servir a ceia, para cavar buraco agora e enterrar pão. Então nem idolatre, nem banalize. O que é participar da ceia indignamente? É participar da ceia com o coração dividido. Pelos Coríntios 10, 14, Paulo vai dizer, fugir da idolatria. No versículo 21 ele vai dizer, você não pode beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não pode participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Coração dividido é exatamente flertando com o pecado. O contexto de 1 Coríntios vai dizer que os irmãos estavam participando da ceia indignamente, porque tinha negro ali que estava participando da ceia, tendo relações com a madrasta ou com a mãe. Tinha outros que estavam participando da ceia enquanto estava processando o irmão no tribunal. Tinha outros que estavam participando da ceia enquanto estavam blasfemando o nome de Jesus. Tinha outros que estavam participando da ceia enquanto estavam desprezando os outros. Participar da ceia indignamente é participar em pecado. No contexto de 1 Coríntios 17 e 22 vai mostrar, você vai ver o que é aqui, um culto que está fazendo mal, mais do que bem, porque estão fazendo tudo, menos celebrando a ceia do Senhor. E eu termino no último tópico, falando para você, e nós vamos orar e participar da ceia do Senhor. Perigo de participar da ceia indignamente. Primeiro, ponto 1, se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo. Enexos, culpado. Quem participa da ceia indignamente, capítulo 27, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Se tornar culpado, irmãos. Irmãos, eu já vi pessoas participando da ceia em pecados gravíssimos e participava como se estivesse fazendo nada, não entendeu, há um juízo sobre essa pessoa, se torna culpado. E deixa eu ler um texto para você, deixa eu te mostrar que o que peca por ignorância é uma coisa, mas o que peca deliberadamente, olha o que diz a Bíblia, projeta aí, Vitor, Hebreus 10, 26 ao 31, olha o que, aqui, que o escritor aos Hebreus diz, porque se vivemos deliberadamente em pecado, o que é deliberadamente em pecado? Continuar pecando de maneira deliberada, desenfreada, todos os dias, costumeiramente, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, a pessoa que veio para a igreja, ela fez a classe do batismo, do discipulado pastoral, passou pelas 4 lições, escutou o pastor pregar, teve a experiência com Cristo, conheceu a verdade, não é um inocente, está na igreja desde que Noé abriu a arca, pleno conhecimento da verdade. Se continua em pecado, olha o que a Bíblia diz, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. A cruz não vale para essa pessoa, a cruz não tem valor. Olha o que diz o verso 27, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir os inimigos de Deus. A pessoa se torna inimigo de Deus, irmãos. Eu já disse aqui, se o diabo for teu inimigo, não tem problema, você chama o nome de Jesus e ele corre. Agora, se Deus se torna o teu inimigo, quem é que vai te defender contra Deus? Verso 28, ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu aos pés do Filho de Deus. Outra versão diz quem calgou, quem pisou os pés do Filho de Deus. Se tornar culpado do corpo, pisar os pés do Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança,
pelo qual foi santificado, insultou o Espírito da graça. Portanto, nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. E ele termina dizendo: coisa espantosa e terrível cair nas mãos de Deus vivo. Não brinque de igreja, não brinque com as coisas espirituais, não brinque com o pecado. O pecado é como uma cascavel, você fica alisando a cabeça dele, o bote será mortal. Segundo lugar, participar indignamente é comer e beber juízo para si. Paulo diz: quem come e bebe, como o cara está bebendo e comendo a própria condenação dele. Ele está assinando o atestado de óbito espiritual, e se não for físico também. Terceiro lugar, participar indignamente é atrair doenças amartiagênicas. O que é isso, pastor? Doenças geradas pelo pecado. Porque tem doença que o pecado gera. Eu cheguei na casa de uma pessoa, ela estava gritando, feito louca, disse que tinha um bocado de cobra na cabeça dela, e era crente. Aí eu orei, voltou ao normal, eu digo: mas que arrumação é essa? Não fizeram macumba para mim. Você é crente, a macumba era para ter voltado para você. Brecha, pecado atrai demônio. Paulo disse em 1 Coríntios que existia gente fraco, doente, gente doente. Davi disse: enquanto eu não confessei meu pecado, meus ossos se envelheceram. Tem gente entrando em depressão. Eu conheci alguém que participava da ceia indignamente, líder, morreu louco vendo os demônios, doente. Quarto, por isso que a Bíblia diz: orarem pelos outros e confessai os pecados uns aos outros para serem curados. Fraqueza em todos os níveis. Quinto, morte física e espiritual. Paulo disse: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dorme, como assim? Dorme porque já perdeu a consciência, está insensível. Porque tem gente que, olha, eu vi um pastor dizendo outro dia, que tem pessoas que ele tem um tempo para mudar na igreja. Então ele fica no período na igreja e Deus espera que ele mude. Durante aquele período, se ele não mudar, ele vai se endurecer e nunca mais ele vai mudar. Ele vai ficar como uma pedra. O pastor bate aqui todo domingo no pecado dele, mas ele está duro, porque ele já morreu espiritualmente. Agora, essa morte aqui também é morte física, irmão, porque o salário do pecado é a morte e morte física. A primeira morte que entrou foi espiritual, mas ela gerou a física. Então, tem uma frase minha que eu digo assim, ó: mate o teu pecado, ou o teu pecado te matará. Na igreja de Jerusalém, quando o avivamento chegou, ninguém podia brincar com o pecado que morria. Ananias e Safira chegaram lá com uma mentira, era só mentira. Não era um pecado tão pesado, chegaram lá mentindo para Pedro. Aí Pedro disse: Ananias, você vendeu por tanto terreno? Vendei todo. Aí Pedro disse: Ananias, o terreno era seu, você vendendo, o dinheiro era seu, ninguém está pedindo dinheiro seu não. Vendendo era seu, deixando de vender agora. Mentir diante de um avivamento desse aqui, diante do Espírito Santo. Você mentiu diante do Espírito Santo, mentiu diante de Deus, rapaz, num ambiente de glória, onde o juízo de Deus está. Morra, buf. Ananias caiu e Pedro continuou pregando, não queria nem saber. Levaram Ananias, 3 horas depois o culto continuou, que o culto de Jerusalém era 3 horas, viu? E quando era de 6, era 6. Aí, daqui a pouco lá vem a mulher dele, Safira, com a cara lisa de peroba. E Pedro, já sabendo que o Espírito Santo ia entender, quer dizer que vocês venderam por tanto tempo? Foi, você viu que ofertona que a gente deu. Safira, por que vocês se acomunaram para mentir diante do Espírito Santo? A gente está no tempo de avivamento. Avivamento é salvação, mas é juízo. Olha aí, está vendo esse rapaz? Sepultaram o teu marido, vai te sepultar agora, morra. Bu! E a Bíblia diz: caiu temor. Deus não faz mais isso hoje não, pastor? Brinque com Deus para você ver. O pastor
evangelista, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, amigo de John Wesley, Charles Whitefield, estava pregando, e ele abriu a Bíblia em Hebreus 9:27, e diz: como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso juízo. Quando ele fechou a Bíblia, um cabo gritou lá, pá, caiu morto. Aí, cara, uma alma partiu para a eternidade, ele leu o texto, caiu outro morto, aí caiu todo mundo de joelhos e aceitou Jesus. Porque em tempo de avivamento, o juízo de Deus se manifesta também. Deus não tolerará. Eu já disse, eu estou orando, Deus não vai tolerar pecados encobertos aqui nessa igreja. Todo pecado encoberto será revelado, porque um avivamento está vindo e Deus preza pela santidade da igreja. Eu ouvi, estou terminando agora, o apóstolo René contar uma história de um camarada que era tesoureiro da igreja e roubou a igreja. E o apóstolo René foi orar, e o Espírito Santo disse: você quer que eu mate ele hoje ou amanhã? E René disse: meu senhor, não mate não. No outro dia ele foi subir numa antena daquelas parabólicas para ajeitar, levou um choque lá, caiu morto. Paulo disse: por que vocês estão desprezando a mesa do Senhor? Não estão discernindo ao corpo de Cristo, não estão dando valor às coisas espirituais. No meio de vocês aí da igreja de Corinto, tem alguns doentes, tem alguns fracos e tem outros que já morreram. Porque evangelho não é brincadeira, é seriedade. Agora eu concluo com esse pensamento, coloca aí. Você disse: pastor, eu entendi, apanhei, fui confrontado, e agora entendi tudo isso, eu vou abandonar a ceia? Vou deixar de ceiar? Não. Leia comigo bem alto. De novo. Abandone o pecado, porque a ceia é a comunhão do corpo de Cristo. Ela pode curar você, ela pode abençoar você, você pode entrar num nível maior. Jesus é bom, Ele morreu por você, Ele entregou a vida por você, Ele ama você. O pecado não presta, parece ter um verniz de bondade, mas ele é um patrão mau. O salário dele é a morte, é doença, é destruição do lar, é depressão. O pecado não vale a pena viver uma vida de pecado. Pecado não presta, mas a salvação presta. Então, não adianta abandonar a ceia, não vou ceiar. Não, hoje não é noite de deixar de ceiar. Hoje é noite, se porventura, de cair aos pés de Cristo, chorar arrependido e abandonar o seu pecado, porque Jesus te ama. Jesus te ama e morreu por você. Vamos ficar de pé.